este retiro, né? A presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Quantas coisas maravilhosas ouvimos acerca da palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus continue aplicando em cada coração aqui nesta noite. E que possamos transmitir isso também para outros. Porque o fruto do Espírito, irmãos, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É uma coisa maravilhosa. A gente vemos aquela relação que está ali, ó. O amor nos chama a atenção. Ele está acima de todas as coisas. Se nós amarmos realmente uns aos outros, tudo as outras coisas acontecerão. E uma outra palavra que me chama a atenção também, naquilo tudo que está escrito ali. Se nós amarmos ao Senhor, nós vamos ter fidelidade a Ele. Fidelidade à sua palavra. Fidelidade no testemunho. Fidelidade no viver. Fidelidade no louvor ao Senhor. O amor nos leva, nos constrange. E Deus, quando diz na sua palavra que Ele nos amou, né, de tal maneira, e por isso nós estamos reunidos aqui nesta noite, como parte da igreja do Senhor, que reúne em Vitória, outros irmãos em outras localidades. Nós precisamos entender, porque o amor de Deus está nos nossos corações cada dia. Como cristão neste mundo, como o mundo está precisando de saber o que é amor. Não é o filéu, não é o eros, mas é o amor ágape. É aquele que se entrega, né, que entende. E que o Espírito Santo do Senhor continua nos falando. Porque cada dia que nós lermos a palavra de Deus, o Senhor tem algo para nós. E nesse retiro o Senhor nos trouxe essa palavra. Porque como nós carecemos disso. E que o Espírito Santo de Deus possa fazer isso no nosso viver, ao sairmos daqui, né, no nosso momento diário. Começarmos a falhar, que o Espírito Santo de Deus nos toque. Ou você faltou a benignidade aí, hein? Né? A fidelidade, a mansidão, ao domínio próprio, principalmente no mundo que estamos vivendo. Amém? Aqui está o meu papel, né? Não é o hieroglifos, né? Nem papiro, porque hoje é computador, celular, né? Mas ainda uso o papel escrito. E que o Senhor continue nos abençoando, né? Nesse texto maravilhoso de Gálatas 5, 22, 23, que nos coloca, né, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é coisa maravilhosa. Isso são virtudes do Espírito Santo. E essas virtudes nos chamam, irmão, a integridade. Nós precisamos ser íntegros, corretos, entender e fazer e praticar essas coisas. Porque nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos dá poder para isso, e nos mostra quando nós falhamos. Aí que nós temos que ter o sentimento, discernimento, de entender aquele momento, num relacionamento com algum irmão, eu falei, me perdoa. Estar cheio do Espírito nos chama tanto para o caráter, quanto para a atividade carismática. Os dons do Espírito estão ligados ao meu caráter também. Eu não posso ter um caráter leviano e falar língua estranha, um monte de coisa. Tem alguma coisa aí que precisa ser acertado, ou outras coisas. O fruto do Espírito Santo deve crescer em nossas vidas da mesma forma que seus dons devem ser mostrados através de nós. O fruto, os dons
tem que ser mostrado através de cada um de nós aqui como cristão, como filhos de Deus. Essas virtudes são caracterizadas como fruto em contraste com as obras. Obras nós já sabemos e temos ouvido aqui desde o início, cuidado com as obras da carne. Ela traz morte, traz outras coisas que não agradam ao Senhor. Somente o Espírito Santo pode produzi-las e não nossos próprios esforços. Nós temos que buscar o Espírito Santo cada dia, orar ao Senhor e permitir que Ele nos preencha com a sua plenitude. E não, como diz a palavra, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No momento que a gente vê, a gente sabe, conforme foi o meu caminhar hoje e como é que está sendo o caminhar de amanhã. Nós temos que ter esse discernimento. Quando o Espírito Santo controla completamente a vida de um crente, ele produz todas as graças, todas essas graças que estão ali. As 3 primeiras dizem respeito à nossa atitude em relação a Deus. Qual é a nossa atitude em relação a Deus? Amor, alegria e paz. Amar a Deus, alegria nas coisas de Deus e ter paz com o Senhor. Isso também reflete na nossa vida cotidiana com o nosso semelhante, com o nosso irmão, com a nossa família, com a nossa casa, com aqueles que estão ao nosso redor, talvez até com o nosso inimigo. A segunda tríade trata com os relacionamentos sociais, que é a longanimidade, benignidade e bondade. No mundo social de hoje, nós que vivemos em sociedade, nós temos que estar transmitindo isso no dia a dia. Aí vai mostrar que nós somos discípulos do Senhor e que o Espírito Santo dele habita em nós. O terceiro grupo descreve os princípios que guiam a conduta de um cristão. Irmãos, eu tenho que ter fidelidade. Eu tenho que ser fiel à palavra. Eu tenho que ser fiel àquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração, que eu não venha a esquecer. Mansidão, né? Nesse mundo tumultuado, o fruto de mansidão, né? A nossa conduta neste mundo e o domínio próprio. Quantas coisas acontecem em momentos da nossa vida que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar aquele momento, né? O dominar aquela área, aquele momento ali, só Ele pode nos capacitar isso. Irmãos, nessa introdução, a palavra que hoje foi dada para que eu possa estar trazendo os irmãos, são 3 virtudes do fruto do Senhor, que é a longanimidade, benignidade e bondade. Nós já ouvimos, né, dos outros dons do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus continua aplicando no nosso coração, e não esqueçamos disso. A cada momento nós sabemos, irmãos, nós sabemos quando não estamos caminhando dentro do propósito do Senhor. Nós sabemos quando estamos negligenciando algo. Isso fala no meu coração. Cada um de nós temos uma maneira, um jeito que o Senhor nos colocou, e nós devemos respeitar uns aos outros desta maneira. A primeira palavra é a longanimidade. Até o nome é grande, né? Longanimidade é o fruto que aguenta as provações da vida. Qual é a provação que você está passando? O dom da longanimidade do Espírito vai te dar força para isso. De forma paciente, provação de forma paciente. Ter paciência na provação. Só o Espírito Santo pode fazer isso em mim
em cada um, seja criança, jovem, homens, pessoas que já estão de mais idade, de mais experiências, mas só o Espírito Santo para fazer isso. E sermos longânimos até mesmo na vida vitoriosa. Isso é muito importante, irmão. É o fruto, né? Quem é que nunca já passou aqui por provação, por lutas, por dificuldades? Nessa noite, nessa tarde, soubemos de um fato, né? A passagem de um irmão para a eternidade. A família vai passar por lutas, né? Neste momento, a longanimidade, né, vai falar com eles. Embora possa se referir às nossas pacientes em circunstâncias adversas, geralmente se refere a uma resistência misericordiosa às provações das pessoas. Nós também temos que ter misericórdia por aquele irmão que está passando por provação. Entender e ser longânimo com ele também, assim conosco e com ele. Deus é longânimo para conosco, apesar de nossos pecados e a rejeição absoluta do Filho dele, que é o nosso único Senhor e Salvador. Jesus tem sido rejeitado neste mundo que estamos vivendo, e Deus é longânimo, Ele aguarda, Ele espera, Ele dá o tempo, Ele dá o sinal, Ele toca, para que a pessoa reconheça e volte para Ele. Dificilmente poderíamos culpar a Deus se Ele destruísse a humanidade. Se Deus mandasse fogo do céu agora sobre o planeta Terra e queimasse tudo. Mas Ele é longânimo, Ele está aguardando que cada um se arrependa, porque Ele dá a oportunidade. Porém Ele não faz, porque a sua bondade leva ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça. Sua vontade assim é que esta longanimidade seja reproduzida na vida do seu povo. O povo de Deus somos nós, lavados e remidos com seu sangue. É a igreja do Senhor, em cada localidade, situada em qualquer país no mundo. É a igreja universal, mas existe nós na localidade, a igreja da localidade. Deus quer, né, que haja arrependimento no nosso coração, arrependimento verdadeiro, porque o Espírito nos leva a isso. Sua vontade é assim que esta longanimidade seja reproduzida na vida do seu povo, conforme eles se rendem ao Espírito Santo. Isto significa que não devemos ser desequilibrados. Longanimidade não é ser desequilibrado, não. Eu tenho que ter equilíbrio também no meu viver. Não devemos perder o controle tão facilmente. Quantas vezes acontece um momento de dificuldade e nós perdemos o controle, e às vezes essa perda do controle vai servir de um mau testemunho, vai ferir a mente daquele. Poxa, eu achava que esse irmão Eli era assim, epa, que Deus é esse que ele fala? Não perder o controle tão facilmente com aqueles que fizerem algo contra nós. Olha, você já pensou? Alguém fez algo contra você que te entristeceu, que te deu angústia, e você tem que ser longânimo com ele. É a palavra de Deus. Como? É o Espírito Santo que vai nos dar poder para isso, é buscar a Ele. Ao invés disso, precisamos demonstrar o que já foi chamado de um tipo de paciência que conquista. Longanimidade é um tipo de paciência que conquista. Se tem alguém que você precisa estar falando para ele de Jesus, tenha paciência, seja longânimo com ele, porque no momento certo o Espírito Santo vai tocar na vida dele.
esteja orando por ele. Não é a sua pressa, a sua vontade, mas é a vontade de Deus que ele vem entender. Longanimidade, a paciência relacionada à habilidade de suportar as injustiças. Olha essa palavra, irmãos. Suportar a injustiça, talvez no trabalho, em família, no dia a dia, e você suportar isso, é difícil ou não é? Mas o Espírito Santo nos dá capacidade para isso, e nós devemos entender isso. São coisas que são infligidas por outras pessoas, a disposição de aceitar as situações irritantes e dolorosas. Quem ainda não passou com algum momento irritante na vida? Algo doloroso na vida? Às vezes perdeu a cabeça, mas neste momento é que a longanimidade vai surgir efeito, né? Que o dom vai trabalhar na nossa vida. Amém? Lá em Colossenses, Colossenses capítulo 3, 12 a 14, irmão Paulo, falando aos irmãos de Colossenses, o mesmo que nós estamos ouvindo aqui. O Espírito Santo falou ao coração dele, ele falou para eles, e assim continua. Ele diz assim, o Espírito Santo do Senhor diz aos nossos corações nesta noite: revesti-vos, estejamos revestidos, vestidos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A palavra é bem clara para nós que temos o Espírito Santo de Deus. Por que muitas das vezes não conhecemos aquilo que Deus quer, através do seu Espírito, operar em nossas vidas? Porque muitas das vezes nós não conhecemos nem a Bíblia. Nós não temos fidelidade a Deus em ler a Bíblia. É estudar a palavra do Senhor. É ela que nos diz. Eu estou dizendo isso aqui, mas há centenas de anos já está escrito. E o Espírito Santo pode tocar no coração de qualquer um que chega a ler isso aqui. Que sejamos revestidos disso, irmãos, né? O irmão Paulo, porque somos eleitos de Deus. Olha que palavra, irmãos. Todos nós que estamos sentados aqui, que temos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, e que o Espírito Santo habita dentro de nós, somos eleitos de Deus. Não vamos ser, não, já somos. Esse versículo nos leva, irmãos, pratique nos relacionamentos amor, compaixão, atitudes humildes, atitudes generosas, perdão de livre e espontânea vontade, e paciência com os outros. Isso é longanimidade. Amor, compaixão, atitudes humildes, atitudes generosas, perdão de livre e espontânea vontade e paciência com os outros. A gente, Senhor, como isso é difícil. Ou é, por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Precisamos depender dele, orar, abrir o nosso coração. Nós muitas das vezes não somos fiéis à oração.
Qual é o tempo de oração que nós temos muitas das vezes? É um dia na semana? Ou quando bebe o café e o almoço? Mas Deus quer aquele tempo de você com Ele, para abrir o seu coração, dizer as suas necessidades, e o Espírito Santo vai te mostrando, Deus vai te abençoando. Nós precisamos ter esse tempo pessoalmente com Deus. Aí o Espírito Santo vai começar a nos mostrar, nos trabalhar no nosso coração. Amém? Estamos prontos para ser longânimos? E que o Espírito Santo, irmão, continue fazendo isso no nosso coração. O outro dom é a benignidade. Benignidade. Benignidade, irmãos, descreve a disposição gentil, bondosa e generosa, que resulta em fazer favores, mostrar misericórdia e favorecer outras pessoas. Essas palavras são tão profundas. Já pensou? Gentil, você ser gentil com uma pessoa que não tem nada para ser gentil? Bondosa, generosa, ajudá-la no momento que eu vou ajudar, não. Alguém benigno é bondoso, não rude, é compassivo, não indiferente e servo, e não distante. O benigno, ele é atencioso, compassivo e generoso. Há uma benignidade natural que até mesmo as pessoas do mundo demonstram umas com as outras. A gente já viu algum fato, né, de uma pessoa que a gente acha que nem é crente, mas ela usa de benignidade com outra pessoa. Mas, porém, a benignidade que é gerada pelo Espírito é sobrenatural, né? É através do Espírito Santo na nossa vida. Ela vai além de qualquer coisa que o homem seja capaz de fazer por conta própria. Não é eu que faço, mas o Espírito Santo que habita em mim, me dá poder, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá o momento certo para atuar aquilo ali. Ela capacita o crente a emprestar sem esperar nada em troca. Ou ele me presta aí R$100. Eu devo emprestar e esquecer. A não ser que falou, Eli, me empresta R$100 ou R$1.000, não sei, que eu vou receber um dinheiro, na hora que eu receber eu te pago. Bom, mas muitas das vezes a pessoa chega a pegar o dinheiro emprestado, você está pegando emprestado porque não está tendo para alguma coisa. Estamos prontos para emprestar e apagar da memória, não vai nem receber. Se ele vier te pagar, opa, né? Isso é benignidade. Emprestar sem receber nada em troca. É totalmente diferente do mundo, não é? Vai no banco pegar um dinheiro emprestado, vai pegar o dinheiro emprestado através do cartão de crédito, para você comprar alguma coisa, que é um empréstimo que eles fazem, 300% ao ano. Se você não pagar dentro do prazo, daqui a pouco você está endividado e se lasca. Mas nós como cristãos não, nós temos que ser generosos, né? E diz aí, outra benignidade. A benignidade nos capacita a mostrar hospitalidade para aqueles que não têm como retribuir. Não é? Eu vou visitar fulano de tal, porque eu tenho que pensar, né? Ela o capacita a recompensar cada insulto com educação.
Alguém a gente insultou alguma vez? Eu não lembro não, a mim não lembro não. Graças a Deus, irmãos, se você fez algo comigo ontem, hoje eu já esqueci. É a minha maneira. Sinceramente, eu não lembro. Não lembro. Se o meu pai fez algo contra mim, eu não lembro. Eu tenho certeza que meu pai não fez, mas há casos, eu não lembro. Por quê? Vou retribuir? De maneira nenhuma, né? Com educação, né? Tem preocupação com os outros, né? A benignidade tem preocupação com os outros. Como está o irmão, né? Quantas vezes você vai num momento de oração, aí naquela hora você lembra de um irmão, né? Vai orar por ele. A Bíblia nos exorta: orai-vos uns pelos outros. Numa reunião de oração de 1 hora, você não vai orar para todo mundo, não vai dar tempo. Talvez você vai orar para o seu interesse ou para algum outro interesse de alguém. Mas se você tiver tempo, você vai lembrar de irmãos, né? Tão longe, né? Tem preocupação com os outros, refletida no desejo de tratar os outros com gentileza, exatamente como o Senhor trata todos os cristãos. O Senhor trata conosco com gentileza, com benignidade. O livro de Efésios 4:32, o versículo diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, somente pela ação do Espírito Santo de Deus. Temos que perdoar uns aos outros. Quantas divisões pode haver no meio do povo de Deus por falta de perdão? Quantas divisões pode ter havido no mundo, e cada dia acontece, por falta de uma benignidade, de uma longanimidade, da fidelidade. E Deus está alegre com isso? Não. Então a palavra nos chama a atenção para isso, irmãos. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É difícil, não é? Mas o Espírito Santo nos dá capacidade para isso, de perdoar. Jesus ensinou o dever de perdoar uns aos outros e mostrou que é fundamental ter as próprias preces ou perdão respondidas. Coloca diante do Senhor, e o Espírito Santo de Deus vai nos dar capacidade para ser benignos e usar de benignidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O outro dom é uma palavra menor, né? Tem 7 letras, mas é um nome perfeito, né? 7. Bondade. Quem é bom, boníssimo aqui, levanta a mão. Estou falando boníssimo, né? E quem é bom? Né? A gente vê como é que são as coisas. Eu posso ser bom agora e daqui a pouco eu posso falhar. Mas o Espírito Santo quer que Deus nós continuemos, né? É o fruto sendo mostrado. O que significa bondade? Significa excelência de caráter. O caráter é que marca a minha vida, é o que mostra quem eu sou.
E a bondade, ela marca. Não, o irmão fulano, ele é bondoso, né? Ele é misericordioso, mas irmão fulano, não, isso acontece. Agora, se você julga, ame o irmão, a mesma maneira. Alguém já definiu como virtude que afeta a cada área. Eu tenho que ser bom em todas as áreas. Ah, não, aqui eu não gosto, né? Não é em tudo. É difícil, não é? É complicado. A pessoa eu ser bonzinho em todo momento, a cada área, o que simplesmente quer dizer que a pessoa é gentil, íntegra e justa em todas as áreas da vida. Quem pode dizer isso aqui? Que é sempre gentil, né? É íntegra, justa em todas as áreas da vida. Uma hora nós vamos falhar, nós sabemos, nós somos humanos, mas nós temos de nos colocar diante de Deus, né? Confessar, e se eu agir contra alguém, me perdoa, meu irmão, eu não fui gentil com você. É a palavra que nos chama a atenção. Bondade é o oposto de maldade. Uma pessoa má pode ser enganadora, imoral, traiçoeira, injusta, cruel, egoísta, detestável, avarento ou desequilibrado. Quantas coisas, né, relacionadas. Irmãos, assim é o ser humano que não tem o Senhor e não tem o Espírito Santo que opera na vida. Ele pode ter algum caráter desse aqui, uma hora ele vai falhar. Se nós que temos entendimento, né, o Espírito Santo nos fala, nós temos a palavra como o nosso guia, nós falhamos, calcula, ser tudo isso aqui. O ser bom, embora não seja perfeito, exemplifica a verdade, a justiça, a pureza e outras características igualmente desejáveis. Ser bom é o que diz aqui. Exemplifica a verdade, a justiça e a pureza. O ser humano justo é íntegro, honesto e franco na sua conduta, mas pode viver friamente distante dos outros. A minha bondade tem que estar, né, junto com as pessoas. Eu tenho que estar junto com eles. Aqui ele está dizendo, né? Embora seja perfeito, a verdade, né, vai porque afora. E viver friamente, distante dos outros. O ser humano bom, no entanto, ele é carinhoso e amável. Às vezes você olha a pessoa, né, analisa ele, aquela pessoa não é carinhoso não, porque a maneira dele falar, de ele agir, não é bem assim, você tem que julgar não. Às vezes, uma pessoa, ela trata das coisas, né? Então vamos caminhando. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas talvez morresse por um ser humano bom. No entanto, precisamos nos lembrar de que a bondade pode ser firme. Não seria bom deixar passar ou ignorar pecado. Se você vê um irmão que está em alguma área de pecado, a sua benignidade vai chegar a ele e conversar com ele, tratar com ele. Talvez ele não esteja vendo isso, mas você viu, vai lá e fala para o irmão. Seja benigno com ele, bondade, usa a sua bondade com ele. Aqui diz, não seria bom deixar passar ou ignorar pecados. Assim a bondade pode repreender, corrigir e disciplinar.
Quando eu faço isso, eu estou sendo bondoso para aquela pessoa, ajudando a ela. E quantas vezes nós não precisamos ser corrigidos? Quantas vezes não precisamos ser disciplinados? Não é? Se você ver isso, vai ao irmão, né, com espírito de brandura e trata com ele. Vemos isso quando o Senhor Jesus, que é a bondade encarnada, o que ele fez lá no templo em Jerusalém? Hein? Estava usando lá o templo lá para fazer comércio. Ele chegou, Jesus pegou um azorrague, hein? E usou de correção. Há momentos que tem que haver correção, palavras, né, que vai, você, não é assim que tem que ser. Não é por isso que Jesus deixou de amar, não. Ele mostrou ali a fidelidade, o amor dele. Porque os que estavam fazendo coisas ali não era aquilo que Deus queria. Fazer comércio dentro do chamado templo em Jerusalém, que depois foi destruído. Uma característica única da bondade é que ela consegue vencer o mal. Quantas vezes, talvez, né, cada um de nós que estamos aqui, permitiu que o mal vencesse? Não pode ter acontecido isso? É normal. Não deixar vencer pelo mal. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não deixamos ser vencidos, né, pelas coisas. O irmão Paulo escreveu aos crentes em Roma. Lá em Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. São textos que nós conhecemos. Quando nós lemos a palavra e a aguardamos dentro de nós, na nossa mente, né? Uns fala coração, mas o coração é a maneira figurada, porque é a nossa mente que guarda todas as coisas. Naquele momento o Espírito Santo vai nos tocar, e você vai lembrar, se a palavra do Senhor estiver na sua mente, no seu coração, como se diz a palavra, né? Naquele momento, há um aviso: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando permitimos que a ira de uma pessoa destrua o nosso ânimo, fomos derrotados por seu mal. Porém, quando vamos além e demonstramos graça, misericórdia e amor, vencemos o mal com o bem. Olha, porém, quando vamos além e demonstramos graça, misericórdia e amor, vencemos o mal com o bem. Bondade, a excelência moral e espiritual, manifestada na efetiva bondade. Então, bondade é moral e espiritual. A bondade é ordenado que nós, como cristãos, exemplifiquemos a bondade. Que sejamos exemplo dela no nosso viver, cada dia. Amém? No texto de Romanos 5, 14, diz, a palavra nos diz assim: certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Que coisa maravilhosa a palavra, né? É lindo. E certo estou. Nós devemos estar certos como igreja, como servos de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, e certo de que nós todos vamos fazer isso. Meus irmãos, Paulo está falando, a todos nós. Sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Se temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós somos possuídos de bondade. Ele habita em nós, então essa bondade existe em nós, a fidelidade existe em nós,
os dons do Espírito Santo habitam em nós, né? Cheios de todo conhecimento, aptos para vos demonstrardes uns aos outros. Ore por todos os crentes e pela igreja. Você tem esse costume? Orar pelo local onde você reúne e pelos irmãos que estão ao redor do mundo, irmãos. Nós temos a liberdade, estamos reunidos aqui, mas tem lugar do mundo que não. São perseguidos. Você já pensou o fruto do Espírito fluindo na vida desses irmãos? Perdoar alguém que matou o seu pai por causa da fé que ele tinha? Ore por todos os crentes e pela igreja, para o cumprimento do propósito de Deus, para eles e para cada um de nós. Amém? Glória a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, continue aplicando no nosso coração a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é rica, é maravilhosa, né? É grandiosa, e como a ouvimos nesses dias que estamos aqui, não esqueçamos das admoestações que a palavra nos trouxe, estejamos sempre lembrados disso, e quando você falhar, o irmão viu, perdoa o irmão, me perdoa, né? Porque na unidade e no amor, né, nós vamos ser conhecidos. Muitas das vezes se prega muito nas televisões, a gente vê celular para todo lado, e as pessoas estão assim, porque falar é uma coisa, mas as pessoas sabem como é que se vive lá depois. Mas nós que sejamos verdadeiramente, né, livres para servir ao Senhor, que a longanimidade e a benignidade e a bondade seja o nosso viver diário, como tantos quanto aqueles outros lá, né? O amor, a alegria, fidelidade, paz, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio, né? Quase que seria bom fazer um quadrinho daquele pequenininho para pôr no para-brisa do carro. No trânsito, será que tem hora que não faltamos a bondade, não, bicho? Na janela lá da casa, né? Os nossos mas que cada dia, mais que o Espírito Santo possa estar revelando ao nosso coração. Amém?